Oi gente, eu sou a Sandra Oséias, estamos hoje aqui no canal As Chef com uma receita de cookie de chocolate. Nessa receita, a gente vai trabalhar com o chocolate blend da Cargill, tá? Então, o nosso chocolate não é um chocolate hidrogenado que eu estou usando aqui, que é um chocolate forneável, tá? Então, nós não vamos trabalhar com as gotinhas que são forneáveis. No caso da Genuine, nós não temos esse chocolate e nós vamos usar um chocolate nobre, um chocolate puro, para deixar o nosso cookie muito mais saboroso, tá? Então, não fica com medo de queimar o chocolate, porque ele não queima dentro do cookie, tá? Então, vocês vão cortar ele em pedaços pequenininhos para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, aqui na nossa receita, nós vamos começar a trabalhar na batedeira com a manteiga, os ovos e os açúcares, tá? Então, aqui, gente, olha, eu tenho 100 gramas de manteiga. Aqui, o principal da nossa receita, não pode usar margarina, tá? Então, nós temos 100 gramas de manteiga. Vou colocar aqui um ovo inteiro e uma gema, tá? Um ovo mais uma gema. E vou colocar aqui meia xícara de açúcar, açúcar refinado normal. E aqui eu tenho uma xícara de açúcar mascavo. E nós vamos bater nossa receita aqui, essa misturinha, até ficar uma massa bem fofa e clara, tá? Então, mais ou menos uns 5 minutos, tá bom? Dá uma paradinha de vez em quando e solta o que ficou grudado em volta da batedeira para que a gente possa bater os açúcares todinho, tá? O que é importante aqui, gente, bater bem até que a gente não escute mais, ó, barulhinho de açúcar no fundo da travessa, tá? Vamos voltar a bater. Tá, gente? Vou soltar de novo, tá? Já tá bem soltinho o açúcar, eu já vou colocar a minha essência, tá? Então, aqui eu tenho uma essência de baunilha. Vocês podem usar outra essência se vocês preferirem. Nós estamos fazendo o cookie que é o tradicional americano. Então, no tradicional, a essência é de baunilha, tá? Se vocês quiserem fazer esse cookie escuro, vocês podem usar também os chocolates em pó. Então, nós temos aqui o 33% da Genuine, que ele equivale a um chocolate ao leite. Temos o chocolate 50%, que equivale a um chocolate já meio amargo. E temos o 100% que não tem açúcar. Então, também vai deixar minha receita um pouco menos doce, tá? Tá, gente? Então, olha, agora nós acabamos de bater e a nossa manteiga ficou bem branquinha, olha, bem clarinha, tá? Então, agora nós vamos colocar o restante dos ingredientes, os secos, tá? Então, eu vou colocar aqui o bicarbonato. Então, o bicarbonato aqui na receita vai fazer com que o meu cookie vai crescer com o fermento um pouquinho e o bicarbonato segura ele lá para ele ficar macio, tá? Então, eu vou colocar aqui o bicarbonato e o fermento, vou mexer. E aí eu vou colocar a farinha de trigo e vou mexer só com a espátula. A gente não usa mais a batedeira para mexer a parte da farinha, tá? Então vamos lá. Eu coloco um pouquinho de farinha. Vou juntar aqui. Tá? E a manteiga vai pegar toda essa farinha, vai unir toda. Aí depois a gente põe o restante da farinha e vamos mexer de novo, tá? Depois que eu fiz juntar toda a farinha aqui na minha manteiga, na minha massinha, ficou uma massinha única, eu vou levar ele para a geladeira,
tá? Então vocês viram que nós trabalhamos com uma manteiga bem macia, bem pomada. Então eu preciso levar ele para a geladeira para que ele possa firmar um pouco a massa e eu possa bolear, tá? Então tem duas maneiras da gente fazer, gente. Então assim, ó, se você gosta daquele cookie que parece uma panqueca que fica bem baixinho, a gente vai trabalhar com a massa ainda ao natural. A gente não precisa pôr ela para gelar. Se você gosta daquele cookie mais gordinho, a massa tem que estar bem gelada, quase congelada, para a gente botar no forno quente, tá? Aí ele fica gordinho. Então, vê como você prefere trabalhar com o seu cookie, tá? Então, olha, vamos dar o ponto aqui na massa, vou levar ele para a geladeira, a gente deixa ele lá um pouquinho, uns 15, 20 minutinhos, ela vai ficar de novo geladinha. Aí a gente coloca o chocolate e modela o cookie, tá? Se vocês quiserem já fazer as bolinhas do jeito que ele tá aqui e depois levar para a geladeira as bolinhas já prontas para elas gelarem, também pode, tá? Então, ó, mexe toda a massa. E aí a gente tem uma massa bem firme, tá, gente? Olha, tá? Ó, deixa eu mexer aqui direitinho e mostrar para vocês. Olha, a gente tem uma massa bem firme. Então, o que eu preciso fazer? Secar ela toda com essa farinha, tá? Deixa eu tirar daqui. Tá? Então, vamos levar ela para a geladeira um pouquinho. E aí, a gente já modela para colocar na nossa assadeira, tá bom? Vamos lá. Já já a gente volta. Oi, gente, então vamos lá. A gente já pegou a massa da geladeira, eu já fiz algumas bolinhas, então vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Então, olha, pego a minha massinha, faço aqui boleada, a gente pesa a massinha, tá? Então, hoje a gente tem cookies que vão desde 50 gramas até 120 gramas. Então, você pega e pesa a sua bolinha de cookie, tá? Olha, 50 gramas certinho. Então, você pega a sua bolinha. Não joga o chocolate aqui dentro, porque às vezes você vai ver que tem umas bolinhas que vão pegar mais chocolate, outras menos chocolate, e aí você vai ter pesos diferentes. Então, olha, aqui eu já tenho uma bolinha que está mais gelada, a gente abre a massa na mão, tá? Eu gosto dos cookies mais gordinhos, então a gente abre a massa na mão e eu pego as minhas pedrinhas de chocolate, não é? Chocolate nobre, chocolate puro, vai derreter aqui, vai ficar uma delícia. Tá? E eu vou dobrando o cookie, olha, para que elas fiquem todas envolvidas com a massa. E aí eu faço uma bolinha, tá? Então, olha, faço a minha bolinha, coloco lá no papel manteiga. Tem sempre que ser uma assadeira de rocambole, tá? Ou você trabalha com assadeira ao lado contrário. E aí eu coloco ainda mais alguns pedacinhos de chocolate por fora, tá? Se vocês quiserem fazer com aqueles chocolatezinhos coloridos, também você fazer isso, aplicar por fora depois no final quando você boleou, tá? Então assim, se vocês quiserem trabalhar com aquele cookie que a gente faz recheado, então você pode abrir aqui o seu cookie e colocar um pedaço bem grande de chocolate, ou congelar o recheio que vocês vão pôr aqui. Se for um creme de avelã ou um brigadeiro, o que vocês forem trabalhar, congela um pouquinho e aí depois vocês colocam aqui dentro, para que quando vá ao forno, ele vai amolecer conforme o cookie assa, tá bom? Senão ele acaba molinho, ele acaba vazando todinho do que a gente vai trabalhar, tá? Então, olha. Se vocês quiserem antecipar, fazer toda a massa e aí assar só no dia seguinte, você pode já fazer a tua massinha e já deixar tudo boleado numa travessa e depois vocês vão colocando separado na assadeira, tá? Então, deixa um espaço bem grande entre um e outro, porque eles vão crescer e vão grudar um no outro, tá? Então a gente quer ele bem espaçado. Então vamos lá, vamos levar ele pro forno. E no forno, gente, a gente vai ver que o nosso cookie vai começar a dourar bem na bordinha, tá? Quando ele começar a dourar na bordinha, a gente já tira, porque o ponto do cookie é o ponto quando a gente tira ele de lá, ele aperta ele tá macio, ele tá ainda mexendo, tá? Se eu tirar de lá e ele já tiver corado, ele vai ficar duro no final. Então o cookie americano, ele tem uma camada de fora crocante e o miolo dele é mole, tá bom? Então nós vamos levar para assar, forno bem quente, e aí nós vamos deixar o nosso cookie bem gelado e vai pro forno bem quente, assim ele fica gordinho, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, gente, olha.
Tirei aqui os nossos cookies do forno e vocês podem ver que ele tá bem macio, ó, tá? Então a gente tem que esperar ele esfriar na assadeira e aí a hora que ele estiver bem frio a gente tira. Se eu tentar tirar ele agora, ele pode quebrar, tá? Mas deixa eu dar uma dica para vocês. Quando a gente faz os cookies que são escuros e que a gente não vai ver que ele tá ficando douradinho em volta, um segredo é a gente levantar a folha de papel manteiga e aí ele vai fazer esse movimento, ó. Se ele fizer o movimento que ele tá reto, vocês estão com ele no ponto. Se você fizer esse movimento nele e você vê que ele vai envergar, aí você deixa ele mais um pouquinho no forno, ó. Tá vendo que ele tá retinho, ó? Então ele já tá no ponto da gente tirar, tá? Se ele fizer menção de que ele vai dobrar e vai quebrar, você volta porque ainda não tá bom. Então quando a gente coloca ele no forno, eu tenho que assar uma assadeira por vez. Eu não posso colocar uma assadeira embaixo e uma em cima, porque aí a de baixo vai assar embaixo, a de cima vai ficar lá cozinhando, cozinhando e ele vai abaixar e vai virar uma panqueca, tá? Então agora a gente deixa ele esfriar totalmente, podemos tirar da assadeira e depois vocês deixam ele esfriar direitinho para poder embalar. Tá? Então aqui vocês veem que nos cookies que eu tenho aqui na nossa mesa, o meu chocolate, olha, tá firme. Então você vê que aqui a gente assou e ele tá ainda melando. A hora que ele esfria totalmente, ele não mela mais, tá? Então vocês podem ver que ele tá aqui no saquinho, sem melar o saquinho, tá bom? Então, gente, olha, essa aqui eu coloquei individual no saquinho, tá? Então aqui o que a gente tem? Um cookie de 50 gramas, tá? Mais o chocolate. Então vocês veem que essa receita, ela vai nos render na faixa de 20 cookies de 50 gramas. Cada cookie vai chegar a mais ou menos o preço de R$1 cada um. Então vocês veem a diferença de preço que a gente tem para um cookie que a gente compra numa loja, num shopping, né? Que eles estão aí de 8 a 10 reais. O nosso cookie vai ter um custo de R$1 e a gente pode vender ele por 4, 5 reais. Está muito bem vendido, tá? Então é uma receita super fácil, super delícia para a gente poder dar de lembrancinha em aniversário, tá? Pode pôr uma caixinha, pode usar aqueles vidros que nem vidro de azeitona, tá? Para trabalhar também. Então dá pra gente fazer de várias maneiras, tá bom? Gostaram da receita? Tá? Clica aqui no sininho, já deixa aqui a sua inscrição para poder receber a notificação dos vídeos nas próximas semanas, tá? E manda aí pra mim, diz o que você achou da receita, se você gostou, tá bom? Então a gente se vê semana que vem, tá?